Olha só, nação, vamos aqui analisar como joga o Cruz Azul, como o Cruz Azul, né, vai jogar contra o Flamengo, adversário do Mengão na Copa Intercontinental. E tem uma forte declaração também do presidente do Flamengo, BAP, falando aí sobre os gramados sintéticos. Ele que estava no prêmio da Bola de Prata da ESPN falou sobre os gramados, deu uma alfinetadinha ali no Palmeiras. A gente vai analisar. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta aí de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva aqui no YouTube, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá ver o que aconteceu. Quem vê o ônibus do Flamengo estacionado no centro de treinamento do Al Ersal, em Doha, não imagina o sofrimento que foi chegar até aqui. 18 horas de viagem, o clube fretou um avião de luxo com assentos que viram cama para que os jogadores pudessem dormir. A ordem aqui é aproveitar cada segundo de descanso, dosar o máximo de energia possível. E claramente os jogadores estão fazendo isso. A velocidade só aumenta quando o Felipe Luiz pede. Mas o treinador sabe que não dá para exigir muito. O Flamengo, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro nas 2 últimas semanas, chega ao Catar, tendo disputado 75 jogos no ano. 4º clube do mundo que mais vezes entrou em campo. Nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso, além do bonito pôr do sol no Catar, deu para ver que Diogo Alves, Everton Araújo, Mikael e Wallace Yan, os 4 que jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no sábado, chegaram e já treinaram normalmente. Com uma população de apenas 3 milhões de pessoas, o Catar é conhecido pelos modernos arranha-céus. Mas por causa da Copa do Mundo de 2022, o cenário mudou bastante por aqui nos últimos anos. Os prédios passaram a dividir lugar com os estádios de futebol. Foram 8 diferentes utilizados no Mundial, 1 reformado, 7 novos. Dentre eles, o Ahmad Bin Ali, com capacidade para 40 mil pessoas. Um dos mais sustentáveis do mundo, 90% do material utilizado para a construção foi reciclado. A casa do Al Rayyan, que tem o português Arthur Jorge como treinador, foi palco de 7 jogos na última Copa do Mundo de Seleções. Agora irá receber a partida do campeão da Libertadores contra o vencedor da Champions da CONCACAF. Detalhe, o Flamengo já disputou 24 jogos a mais que o Cruz Azul em 2025. Além do talento, será necessário usar a cabeça. Mas isso o Flamengo vem fazendo muito bem neste momento final e decisivo da temporada. E o rival do Flamengo no Derby das Américas, o Cruz Azul, foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano neste fim de semana. Juan Bruneta abriu o placar para o Tigres. Nos acréscimos, o Cruz Azul até empatou com Purata, marcando contra a própria baliza. Gol contra, resultado final 1-1 e o Tigres avançou no critério de desempate pela melhor campanha. Tigres foi segundo, o Cruz Azul foi terceiro. Como chegam os times? O Cruz Azul, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota nas últimas 10 partidas. Aproveitamento de 57%, marcou 16, levou 10. O Flamengo, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas contra o Fluminense. 70% de aproveitamento, 23 gols, 11 sofridos. E aí, Breler, temos um favorito? Temos, Flamengo. Dessa vez, o Flamengo conseguiu minimizar o impacto do desgaste pelo fato de ter antecipado a viagem, ter tido 4 sessões de treino trabalhando exclusivamente o jogo do Cruz Azul. Então, algo que o Botafogo no ano passado não conseguiu. O Botafogo viajou em cima do laço, né? Teve o jogo final no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem muito desgastante. O Pachuca, que era o adversário, foi eliminado no Campeonato Mexicano e teve ali praticamente um mês para se preparar, chegou muito mais inteiro fisicamente, não à toa o Botafogo caiu, mas dessa vez, não só pelo time que tem, mas por esse planejamento adiantado, né, já que garantiu o título brasileiro por antecipação, o Flamengo tem bem mais chance de se classificar, não só para a semifinal, mas de chegar à final
sobretudo na comparação com o Botafogo, porque chega mais inteiro fisicamente e é um time com muito repertório, um time muito preparado. É claro que o Cruz Azul tem suas armas, né? Treinado pelo Nico Larcamon, que foi técnico do Cruzeiro aqui no futebol brasileiro, um time que gosta de jogar com a bola, mas eu vejo um jogo para o Flamengo ser protagonista, jogar a moda Felipe Luiz, né? Como a gente está acostumado a ver, e para mim o Flamengo tem boas chances nesse Mundial, porque apesar do calendário, né? Apesar de ter mais jogos nas pernas, o Flamengo tem não só um elenco robusto, mas terminou, né, essa reta final aqui no futebol brasileiro com muita confiança e, naturalmente, o Flamengo, para mim, é favorito a chegar à final e aí sabe-se lá o que pode acontecer contra o PSG. Lembrando, antes do PSG, numa possível final, tem Pirâmides do Egito, né? Você, o que você achou dessa preparação do Flamengo? Você que só viaja em classe executiva, Executiva, tá no meu contrato, né, Edu? Quem dera, meu Deus. Me ouça, meu Deus. Dá uma invejinha, né? Dá. O Edu, é exatamente o que o Breiler falou, né? O Flamengo tem a desvantagem de ter uma temporada com praticamente 20 jogos a mais do que o Cruz Azul. Isso faz diferença. Mas tem a vantagem de ter, neste último recorte, descansado mais que o Cruz Azul, né? Então vai chegar para agora, especificamente para agora, um pouco mais fresco do que o seu adversário, que vem também, né? E o Flamengo vem no embalo de 2 títulos e o Cruz Azul vem na ressaca de uma eliminação numa semifinal de Liga Mexicana. É um time que gosta de ter a bola, mas que se defende mal, é um time que permite muito, cede muito espaço. Nos dois jogos, o Tigres teve muita tranquilidade para chegar na área do Cruz Azul. A gente tem 2 jogadores que o torcedor rubro-negro e o sistema defensivo do Flamengo tem que se preocupar um pouco mais. Um é o Carlos Rodrigues, o Charlie Rodrigues, que é o meio atacante pela esquerda, é o mais habilidoso da equipe, traz muito da esquerda para dentro. E o centroavante, que é um argentino grandão, Gabriel Fernandes, que é um cara bom de cabeça, perdeu o pênalti no jogo desse final de semana contra o Tigres pela semifinal, mas é a grande referência da equipe. Tecnicamente é um bom time, mas não se compara ao Flamengo. Lembrando que quem jogou no Cruz Azul foi o nosso colega, nosso amigo, o craque Fábio Santos. Antes de voltar para o Brasil para jogar no Galo, ele vai do Corinthians e joga uma temporada no Cruz Azul do México. Fábio Santos, campeão da ACESP, são os cronistas esportivos de São Paulo. Também, tá? Ao lado de Breiler Pires. Era o título que faltava no currículo do Fábio. É verdade. Ele fala no final, tem entrevista, tudo, ele falou, não, agora quem viu, viu. Mas daqui a pouco ele volta para as quadras. Não, vai voltar, já está contratado. Daqui a pouquinho o Caio Alves, do Data ESPN, vai analisar detalhes do Cruz Azul pra gente. Mas antes, Breiler, até que ponto os insucessos brasileiros nos últimos anos pode pesar nas costas do Flamengo nessa disputa? Edu, eu vejo o Flamengo como um time muito maduro. Um time que se provou nessa temporada várias vezes. Quando tinha qualquer indício de crise, de que o trabalho do Felipe Luiz poderia perder sustentação, o Flamengo logo dava uma resposta. Nos jogos a gente observa isso. Um time muito resiliente, quando não dá ali na posse de bola, em envolver o adversário, em ser protagonista, tira um coelho da cartola com bola parada, consegue acionar bem todas as suas peças e ter repertório ofensivo. Então, por tudo isso, é um Flamengo muito sólido e com boas chances nesse Mundial. O Flamengo tem de ir com a ambição de ser campeão. Faz tempo, de fato, né? Desde o Corinthians em 2012, que o futebol brasileiro não se sagra campeão mundial ou intercontinental agora, mas o Flamengo é esse time de quem a gente pode esperar tudo. E no Mundial de Clubes, no meio do ano, mostrou isso. O Flamengo ganhou do Chelsea num jogo muito bom. O Flamengo, mesmo perdendo... Campeão Chelsea. Sim, e o Flamengo, mesmo perdendo para o Bayern de Munique, deu jogo ali. Um adversário muito forte também, que o Flamengo mostrou que tem condições, sim, de sonhar e trazer de novo essa taça para o Brasil. E dependendo do PSG, que está ali meio jogadores desgastados, fisicamente não muito inteiros, pode ser que poupe também, caso o Flamengo chegue à final. Então, tá tudo em aberto. O Flamengo tem, sim, o direito de sonhar com o título. Muito bem, vamos ver detalhes do time mexicano, adversário do Flamengo nesta quarta-feira. Vamos para o estúdio 17. O nosso Caio Alves, do Data ESPN, chega ao Sport Center. Seja bem-vindo, Caião.
Tudo bem, Edu? Tudo bem, fãs de esporte, em especial torcedor do Flamengo? Justamente porque o Data ESPN tá aqui para analisar esse time que você tá vendo aqui no touch atrás de mim, Cruz Azul. Vamos falar dos pontos fracos, fortes, ataque, defesa do Cruz Azul, que vai enfrentar o Flamengo. Então, começando aqui uma análise rápida para você, fãs de esporte. É um time que gosta de jogar muito com a bola. Então, a gente tá vendo aqui, é um time que sai sempre de forma paciente com a bola. A gente vê a saída de bola um pouco mais lenta, às vezes paciente até demais. É um ponto que você vai ver no jogo contra o Flamengo, torcedor, então é importante ficar atento. Sempre essa saída 3+2. Os 3 defensores, Charlie Rodrigues e Faravelli. Faravelli jogou no Independente Del Valle, muita gente conhece também, sempre organizando a saída de bola. Então, tá sempre muito próximo ali, é para ajudar os zagueiros. Então, a saída de bola um pouco mais paciente. E aí você vai ver aqui, fãs de esporte, o goleiro grifado em vermelho ali. Deixei ele destacado para mostrar como ele participa muito bem dessa saída de bola. Então, o goleiro do Cruz Azul, goleiro do Larcamón, técnico do Cruz Azul, precisa jogar com os pés, como ele vai fazer agora, porque é importante na saída de bola. Por que gosta de sair por baixo o Cruz Azul? O objetivo é muito claro e você viu aqui. Jogar sempre pro corredor mais forte, que é esse esquerdo, para fazer o quê? O Cruz Azul tem uma dificuldade de sair sempre por baixo, aqui pelo centro. Então, joga a bola lá pro corredor esquerdo, pro corredor mais forte, para sair, atrair a pressão rival e sair por cima. Feito isso, ganha campo aberto para você fazer a transição ofensiva, para você contra-atacar. E aí vai ficar muito claro aqui, fã de esporte, um jogador que o Zupac destacou muito bem, o Carlos Rodrigues, chamam ele de Charlie Rodrigues lá no México. É esse jogador que tanto participa da saída de bola, mas ele também faz isso aqui. Ele vai de área a área, participa sempre, pisando muito bem na área, então ele vai fazer a finalização. É um jogador a se tomar muito cuidado, porque ele é muito técnico, ele é um dos melhores jogadores do Cruz Azul, então é um ponto importante essa saída de bola. E aí, os 2 jogadores, talvez também mais importantes da saída de bola, são os 2 zagueiros. O time joga com 3. Então, os zagueiros do lado, tanto da esquerda, que é o Piove, quanto da direita, que é o Dita, são esses zagueiros mais técnicos. Então, eles gostam bastante de jogar com a bola, se sentem confortáveis atuando longe do seu gol. A gente vai ver aqui com clareza como eles gostam de conduzir bastante. Então, a gente vai ver aqui mais uma vez. O Dita, aqui da direita, para receber e conduzir. E o Piove, ele vai receber ao longo do lance a bola para poder conduzir. Então, são 2 zagueiros que se sentem confortáveis longe do seu gol. A gente está vendo eles, os 2, no campo do adversário. E aí conduz a forma da saída de bola sempre muito paciente. E aí um ponto importante do Cruz Azul, o Zupac até mencionou muito bem, a importância dos atacantes do camisa 9, o Fernandes, de sempre receber esse cruzamento. Então, o Piove é esse zagueiro que ele vai receber na esquerda e sempre vai fazer as inversões. Ele gosta bastante de fazer esse tipo de inversão ou cruzamento. E aí, no caso, vai fazer o cruzamento aqui. A bola não chega no atacante, mas é uma abordagem que o Cruz Azul leva bastante durante seu jogo. E aí, o ponto surpresa do Cruz Azul vai ficar bem claro aqui. Como eu falei, o Dita é esse zagueiro que gosta bastante de conduzir. Onde ele tá? Vai receber nos últimos metros do campo, conduz, faz a finalização, a bola até desvia e sai o gol. Então é um ponto importante para os atacantes do Flamengo, que sempre pressionam muito alto, pressionar lá na frente. Parte defensiva para a gente agilizar aqui, é um time que marca muito mal, em resumo. Então a gente vai ver, é um time que sempre com 5 jogadores marcam sempre por encaixe, mas marcam mal, deixam as costas livres e aí a bola com uma troca de passes bem rápida. Olha como o Seattle, adversário aqui no caso do Cruz Azul, encontra o campo bem aberto. Então é um ponto importante pro Flamengo, se quiser trocar passes mais rápido, que é uma forma que gosta de jogar, vai trazer perigo por parte do Cruz Azul. E aí, bola parada pra gente finalizar. Como bola parada é um ponto importantíssimo pro Flamengo, se ele quiser vencer o jogo, dá pra fazer gol assim, vou mostrar pra você. Sempre sofrendo, seja com essa casquinha na primeira trave, seja nos escanteios mais diretos, essas cabeçadas. O escanteio é um ponto crucial para o Flamengo trazer perigo. Pra gente finalizar o último lance aqui, vou deixar correr, para você ver, fã de esporte, como o ponta, o ala aqui, ele sempre deixa as costas desprotegidas, é o rotonde. Então, deixa as costas desprotegidas, em todo cruzamento é isso. Se cruzar nas costas, ele vai liberar esse espaço para você fazer o ataque. Então, é um ponto importantíssimo, tanto de bola parada, quanto os encaixes e a pressão do Cruz Azul. Isto posto, Flamengo favorito, Edu.
Valeu, Caio, obrigado. Bela análise aí do time mexicano que o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira. Ainda falando sobre Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, na chegada do Prêmio Brasileirão, os melhores do ano pela CBF, falou sobre diversos assuntos. Entre eles, a queixa e o clube protocolou um documento contra o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. Olha aí. Foi um ano absolutamente especial. Quando você planeja, quando você implementa tantas mudanças como a gente fez, e você é agraciado com os títulos que nós conquistamos, conforme planejado, é absolutamente especial. Isso foi um ano mágico para a gente. E eventualmente ainda pode ter uma cereja do bolo aí nesse fim de ano, nessa Copa Intercontinental. Então, até agora já foi um ano sensacional. E as conversas com o Felipe? Vai ficar de presente de Natal essa renovação? Como tá? Eu espero que sim. Elas estão evoluindo bem. Foram interrompidas por uma causa boa, né, que foi o Mundial. Não dá para você estar discutindo isso agora à distância. Então, o que era para estar fechado até dia 15, andou uns 10 dias para frente, a gente espera estar fechando ainda esse ano. O ofício que o Flamengo mandou hoje pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Rapaz, olha, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já respondeu numa nota oficial sobre essa qualidade dos gramados do Brasil, palavras da Leila Pereira. Essa discussão é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas, inclusive desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020. O Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. E ela continua. O Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Eu também tenho um estádio, diz a Leila, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. Alfinetada para cá, alfinetada para lá, Breler. Edu, havia até a esperança, né, depois da final da Libertadores, em que o BAP e a Leila se encontraram, de que houvesse uma maturidade maior no discurso e nos embates que são normais do futebol. Na final da Libertadores ali trocaram elogios, tiveram uma relação cordial e agora, novamente, com espetadas, com alfinetadas que não levam a lugar nenhum. E são termos absolutamente infantis, né? Se referia a gramado sintético como gramado de plástico, a Leila do outro lado, né, insinuando que o Flamengo não tem estádio, mas o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, historicamente é assim. Esse é o estádio do Flamengo e mesmo que não seja o dono, o Flamengo tem a concessão do estádio para jogar lá. Então, os dois lados perdem a razão quando poderia ser um debate saudável, um debate para avanço no futebol. O que a gente não pode permitir é que o futebol brasileiro tenha gramados ruins, independentemente se sintético ou natural. E o principal, não são essas figuras, os dirigentes, que deveriam ser protagonistas nesse debate. Os atletas deveriam ser ouvidos e a voz deles deveria valer. E até por isso, os jogadores de futebol merecem um sindicato mais forte, mais atuante, que represente de fato os desejos da classe, porque se o atleta manifesta, né, por maioria, a vontade de não jogar em gramado sintético, isso daí deveria prevalecer. Ou se o atleta diz, não, eu não quero jogar em gramado esburacado, em gramado com falha, como a gente já cansou de ver em vários gramados naturais no futebol brasileiro, esse deveria ser o peso maior. E não esse tipo de picuinha entre dirigente que serve muito bem para alimentar o debate em rede social. Nessa hora, os cortes já devem estar rodando, o torcedor do Palmeiras defendendo a Leila, o torcedor do Flamengo defendendo o BAP, mas daí não vai sair nada. Se houvesse realmente um desejo de levar um debate qualificado adiante, não seria por essas vias.
É claro que o assunto vai dar o que falar também aqui na ESPN ao longo da nossa programação, nos programas, tanto nesta segunda, na terça-feira também. Vai ser assunto, tenho certeza. Nação, tá aí as informações do Flamengo. A gente viu essa declaração do BAP falando sobre os gramados sintéticos. Eu acho que o BAP está correto falando sobre os gramados, principalmente em quesito de preservar os jogadores, patrimônio do clube. E vamos ver o que pode acontecer daqui para frente, né? Eu acho que tinha que ter uma readaptação dos gramados sintéticos recorrente durante o ano, ou a CBF colocasse alguma data específica para que os clubes pudessem se readaptar ao gramado natural. Eu acho que deve ser dessa forma. Mas cada um tem a sua opinião. Inclusive, queria a sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários. E agora é foco total na Copa Intercontinental Mundial. O Flamengo está no Catar, em Doha, treinando, se preparando para a estreia que acontece nesta quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Cruz Azul do México. A gente viu mais ou menos aí como o Cruz Azul joga. E vai ser uma partida que nós não sabemos o que pode acontecer. Claro, o Flamengo é superior ao Cruz Azul, mas o Flamengo chega cansado, né? Uma temporada longa, vários títulos conquistados. Vamos ver o que pode acontecer nessa partida. Eu tô confiante. Eu vou dizer pra você, eu tô confiante. Eu acho que o Flamengo chega na final da Copa Intercontinental. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.